Você já passou por momentos assim de perseguição, onde tudo estava indo muito bem na sua vida? Estava tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, e de uma hora para outra você recebe palavras de ameaça, você recebe afrontas e você entra em parafuso sem saber o que fazer. Pois bem, eu quero te falar nesse vídeo, te dar instruções como você vencer essas lutas, essas batalhas que chegaram até você do nada, sem você imaginar e nem pensar. E até mesmo você entender como faz para que aqueles que estão lhe ameaçando, querendo lhe destruir, eles mesmos sejam pegos naquilo que intentou contra a sua vida. Por isso, assista este vídeo até o final e compartilhe com as pessoas que você ama, pois esse vídeo vai fazer muita diferença na vida de muita gente. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, dê o seu like, seu joinha, ative o sininho para o YouTube entender que esse vídeo outras pessoas precisam assistir. E também comente, por favor. O rei Ezequias, ele era o rei de Israel. E tudo ocorria muito bem no reinado de Ezequias. Ezequias fazia o que agradava ao Senhor. Ele estava cumprindo tudo aquilo que agradava a Deus. E o reinado dele ia muito bem de vento em popa. Quando de repente o rei da Síria, Senaqueribe, ele vinha guerreando contra nações e invadindo cidades, tomando cidades, conquistando cidades, e ele resolve sitiar Israel. Ele resolve querer tomar, tirar também Israel. E Ezequias era o rei nessa época. Isaías era o profeta daquela época. Porque rei que é rei, governo que é governo, sempre vai governar próximo a um profeta de Deus, com alguém de Deus que está ali orando, lhe dando palavras, lhe instruindo. E Ezequias tinha o profeta Isaías como o seu ajudador ali acerca das coisas espirituais. Senaqueribe, o rei da Síria, ele vinha de muitas guerras e ganhando várias guerras. E ele manda uma carta para Ezequias, dizendo que iria destruir Israel, que iria tomar Israel, que ia acabar com Israel. No capítulo 36 de Isaías, e no versículo 20, diz assim, olha: quais são eles dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Uma das afrontas que Senaqueribe faz a Ezequias foi essa. Senaqueribe sabia que Ezequias tinha muita intimidade com Deus e confiava, acreditava totalmente em Deus. Então ele já manda um recado de afronta a Ezequias, dizendo e declarando: os deuses dessas outras nações, olha quantos países eu invadi, eu tomei, e os deuses dele nenhum pôde impedir. Por acaso o seu Deus vai impedir? Por acaso vai impedir? Observe só as afrontas de Senaqueribe para com o rei de Israel. No versículo 10 do capítulo 37 de Isaías, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tenho ouvido o que fizera o rei da Síria a todas as terras, destruindo totalmente. Escaparias tu, por acaso? Mais uma afronta de Senaqueribe para com o rei Ezequias, dizendo: olha, Ezequias, digam a Ezequias que o Deus dele não vai livrar. Se ele não sabe quantas pessoas foram destruídas, quantos países, quantos reinados eu destruí.
Não se engane, Ezequias, porque eu vou destruir Judá, eu vou destruir Jerusalém. A afronta era total e cabal contra o rei Ezequias e contra Israel. Só que Senaqueribe, ele estava confiando muito nos deuses de outros países, que eram deuses que tinha boca e não falava, tinha ouvido e não ouvia, tinha mão, mas não apalpava. Era deuses de bronze, era deuses de ferro, eram imagens que eles adoravam. Mas Ezequias, ele adorava ao Deus vivo. Ezequias, ele servia ao Deus vivo. E eu quero lhe dizer uma coisa, não existe inimigo que vá vencer o homem ou a mulher que verdadeiramente ela serve ao Deus vivo, que ela tem o seu único Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como o seu Deus. Todos os outros deuses serão destruídos. Olha só, se a arca da aliança, que era a que carregava na época o maná, a vara de Arão e a tábua dos 10 mandamentos, quando os filisteus colocaram diante do altar de Dagom, simplesmente a estátua de Dagom caiu e quebrou o pescoço. Apenas a arca. Imagine, hoje, aqueles que carregam a presença do Espírito Santo em sua vida. Ninguém vai lhe destruir, ninguém vai lhe derrotar. Então, o segredo para você vencer as afrontas é você confiar no Senhor, é você entregar essas afrontas ao Deus vivo. Agora, eu quero que você escute, que você preste atenção na oração, no clamor de Ezequias ao seu Deus. Aqui no versículo 17 do capítulo 37 de Isaías, olha a oração de Ezequias. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouves. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Observe que Ezequias não foi procurar ajuda de outros reis, não foi fazer aliança com outras nações, não foi mandar preparar o exército de Israel para lutar contra Ezequias, contra Senaqueribe. Ezequias não fez isso. Ezequias desceu à casa do Senhor. Ezequias foi orar. Ezequias foi clamar. Ezequias foi buscar do Senhor. Foi apresentar ao Senhor as afrontas. Eu quero provocar você nesta hora a apresentar a Deus as afrontas que tem feito com você. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por muito tempo na minha vida, eu discutia, eu me justificava, eu procurava mostrar minhas coisas para as pessoas, mostrar as minhas razões. Até um dia que eu aprendi e venho aprendendo a cada dia a apresentar a quem me afronta, a quem me machuca, a quem me fere, a quem se levanta contra mim, a quem quer me destruir. Eu aprendi a levar para Deus e apresentar tudo ao meu Pai. Porque quem me justifica é o meu Pai. Quem vai fazer por mim é o meu Pai. Quem vai arvorar sua bandeira ao meu favor é o meu Pai. Quem faz com que o inimigo fuja por 7 caminhos quando ele vem contra mim é o meu Pai, o meu Deus Todo-Poderoso. Então eu parei de falar muito, de conversar muito, de querer justificativa, que as pessoas se justificassem. Não, chega disso. A partir do momento que nós nos conscientizamos que nós temos um Pai, que nós temos um Deus, que tudo executa por nós, nós não precisamos lutar com ninguém. Nós só deixamos nas mãos do Senhor e oramos e Deus vai fazer. Observe que a oração de Ezequias não é dizendo: Deus, olha como Senaqueribe está me afrontando. Deus, olha como Senaqueribe quer me destruir, quer acabar comigo. Não, a palavra de Ezequias é: olha, Senhor, Senaqueribe, ouve, Senhor, as palavras de afronta
de afronta de Senaqueribe contra ao Deus vivo, as afrontas ao Deus vivo. Ou seja, Ezequias estava dizendo, não é a mim que o Senhor, que ele está afrontando. Ele está afrontando é o Deus vivo. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Cada vez que alguém se levanta contra um filho de Deus, cada vez que alguém machuca, maltrata um filho de Deus, ele está maltratando, ele está perseguindo, ele está se levantando contra o próprio Deus. E nós percebemos isso claramente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Jesus, ele vai ter com Paulo, Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, que perseguia a igreja, que matava cristãos, que perseguia os cristãos, que perseguia o povo de Deus. Quando Jesus foi ter com Paulo, a palavra de Jesus a Paulo foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não disse por que persegue minha igreja, por que persegue o meu povo, por que você mandou matar Estevão, o diácono da minha casa, por que você faz isso, Saulo? Não. Jesus, ele foi claro, ele disse: Paulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Portanto, meu irmão, quem te persegue está perseguindo o próprio Deus. Quem está te ferindo, te magoando, te machucando, está ferindo e machucando o seu pai. E o seu pai, que executa juízos e justiça ao seu favor, está vendo tudo e certamente te dará vitória. Olha só o versículo 18 que ele diz: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e sua terra, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Observem a confiança de Ezequias. Senhor, é verdade, Senaqueribe, o rei da Síria, destruiu vários países. Pegaram seus deuses, queimaram, jogaram no fogo, porque eram deuses de pedra, eram deuses de barro, eram deuses de ferro. Eles poderiam ser destruídos, mas o Deus que eu sirvo é o Deus vivo. O Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, o Deus de Judá, ninguém destrói. Ninguém vai paralisar o Deus de Israel. Ninguém destrói. Ezequias tinha essa consciência, essa convicção. E você? Me conte aí, você tem a convicção de que você é um servo, de que você é um protegido de Deus? Se você tem, eu digo a você, não se preocupe com o que vem contra você. Não se preocupe com as afrontas, não se preocupe com os levantes, porque o Deus vivo, ele vai entrar na causa, ele vai dar vitória, ele vai responder, ele vai fazer, tenha certeza disso. No versículo 20, ele diz: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Outro ponto aqui. Ezequias não queria que Deus desse vitória a ele, para ele ser honrado, para ele ser notado, para ele ser percebido, para ele ser ovacionado. Muito pelo contrário, Isaías, Senaqueribe, o tempo inteiro declarava e dizia: Senhor, é o Senhor que ele está afrontando. Senhor, nos dá vitória, para que todos reconheçam que só tu és Deus, só tu és o Senhor. O que Ezequias queria era que Deus fosse glorificado. Sabe por que nós perdemos muitas guerras e muitas batalhas? Porque a gente quer para satisfação nossa, o nosso ego. Para satisfazer o nosso ego e depois a gente ainda declarar: tá vendo que eu sou cara? Tá vendo que eu sou cara? Não. Tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Sabe por que muitos oram e não recebem a resposta das suas orações? Porque pediu mal. Porque em vez de orar para que o Senhor seja glorificado nesta oração, quer orar, quer clamar para seu proveito próprio. E tudo que nós façamos seja sempre para a glória de Deus.
que comamos, que bebemos, que sorrimos, que choramos. Seja tudo para o Senhor ser glorificado nessa situação. Deus ouve plenamente o clamor de Ezequias. E no versículo 33, ainda do capítulo 37 de Isaías, diz assim: pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Observa, queridos, o nosso Deus, o Deus de Jacó, o Deus vivo, o Deus o qual eu sirvo. Olha, enquanto Ezequias orava e clamava a Deus, Senaqueribe, seu adversário e seu inimigo, lhe mandava palavras de afronta, de destruição total e cabal. O que Ezequias faz? Apresenta tudo ao Senhor. Deus ouve o clamor de Ezequias. E Deus manda dizer a Senaqueribe, ele não entraria na cidade, ele não feriria ninguém daquela cidade, nem perto da cidade ele chegaria. Deus não chegou a dizer, eles não vão derrotar o exército, pode lutar, vai brigar. Não, ele disse, eles nem entrarão na cidade. Nada do que eles fizer, pelo mesmo caminho que eles vieram, eles vão fugir. E assim nos diz o Senhor. Assim a palavra do Senhor nos diz que o inimigo ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele foge. E eles tiveram que voltar pelo mesmo caminho os que ficaram vivos, porque Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo no arraial onde eles estavam acampados para logo de manhã cedo invadir Jerusalém, destruir Judá, acabar com o reinado de Ezequias. Deus enviou um anjo e o anjo derrotou, matou, destruiu 185 homens. 185 homens, o arraial dos assírios. De manhã, quando acordaram, só havia mortos, só tinha mortos. Sabe por quê, queridos? Porque a oração de Ezequias foi ouvida. Foi ouvida a oração de Ezequias. E assim como Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus vai ouvir a sua oração. Deus tem ouvido a minha oração, Deus vai ouvir a sua oração. Deus ouve o clamor, a oração de quem pede a Ele com sinceridade. Deus pede, queridos. Ainda ontem eu tive uma resposta dessa. Ontem, Salvador, é a cidade que eu moro, estava alagada. Chuva para o mês todo caindo num só dia. E as meteorologias dizendo que hoje seria ainda pior do que ontem. E eu estava em uma live, eu declarei, eu clamei, eu decretei que Salvador hoje faria sol. Quem estava na live ontem, pela outra rede social, viu eu falando que hoje seria um dia lindo de sol. E assim está sendo. Sabe por quê? Porque Deus ouve o clamor. Deus ouve a petição de quem pede tudo para a glória dele. Para que ele seja glorificado. Para que ele seja honrado. Por isso Deus ouve a oração. Está passando por perseguição? Tem algum Senaqueribe atrás de você? Tem algum Senaqueribe querendo lhe destruir? Deixa eu lhe dizer. Vai morrer. Vai morrer quem se levanta contra o povo de Deus para causar danos e destruir, morre. Não permanece vivo não, porque o Deus vivo, aquele que é afrontado, todas as vezes que os seus filhos são afrontados, essa pessoa não vai poder causar dano algum. E Deus disse na palavra dele
Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Confundidos e envergonhados serão todos que se levantam, que militam contra ti. E eu quero orar por você nesta hora. Eu quero apresentar a sua vida nesta hora a Deus e pedir ao Senhor que receba as afrontas que está sendo maquinada contra a sua vida, as afrontas que tem lançado contra você, a calúnia, a difamação, a perseguição, a inveja. Eu apresento agora as suas causas ao Senhor. Apresento as afrontas contra a sua vida. Quem está te afrontando, quem está intentando contra a sua vida, vai perecer. Vai perecer. Olha só, os soldados de Senaqueribe morreram, mas Senaqueribe ficou vivo para ver a glória do Deus de Israel sobre a vida de Ezequias. E é assim que acontece. Muitos dos seus perseguidores que se levantam contra você vão ficar vivinho para ver a glória do Deus vivo em tua vida, para ver o que ele fez, para ver como ele agiu. Portanto, minha amiga, meu amigo, não entre em pânico, não entre em desespero com as afrontas. Apresente ao Senhor. Ezequias foi para a casa do Senhor. Ezequias não foi para qualquer lugar. Ezequias não saiu contando para todo mundo. Ezequias não saiu por aí de evento em evento. Ezequias foi para a casa do Deus vivo. Foi para a igreja, foi para a casa do Senhor, buscar ao Senhor, receber a orientação do Senhor. E Deus enviou o profeta para falar o que ele iria fazer contra os inimigos de Ezequias. Por isso, eu declaro sobre a sua vida, eu me coloco agora como profeta de Deus, para profetizar sobre a tua vida e declarar: os teus inimigos vão ver a glória de Deus em sua vida. Os seus inimigos não vão triunfar sobre você. Eles irão ver que você é um amado, é uma amada, uma escolhida do Deus vivo, e que a perseguição contra a sua vida não é contra você, mas é contra o próprio Deus vivo. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.